Matusalém, dentro das vastas histórias da Bíblia, é frequentemente deixado de lado. Matusalém é o humano com a vida mais longa na Bíblia, e podemos imaginar tudo o que ele teria visto, experimentado e aprendido em todos esses anos. A Bíblia afirma claramente: "E todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e ele morreu." Gênesis capítulo 5, verso 27, versão King James. No entanto, há muitos mistérios em sua vida que muitos desconhecem. A linhagem de Matusalém ocupa uma posição única na complexa árvore genealógica entrelaçada nos primeiros capítulos de Gênesis. Nascido de uma linhagem marcada por longevidade extraordinária e encontros divinos, sua história une os mundos do homem e de Deus. Nesse período, as pessoas viviam centenas de anos. Era uma época diferente em que a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens, e o mundo era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel, e com o crescimento de sua família, veio o nascimento da própria civilização. A Bíblia diz: depois que ele se tornou pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5, verso 4. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava sobre os caminhos da terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e como se conectar com Deus. É entre essas gerações iniciais que conhecemos o pai de Matusalém, um homem chamado Enoque. Ao contrário de outros de sua época, que muitas vezes se desviavam de caminhos virtuosos, o pai de Matusalém, Enoque, tinha um relacionamento único e profundo com Deus. Seu pai era um profeta e uma pessoa única, pois ele nunca morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após gerar Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos e teve filhos e filhas. Então todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais na terra, pois Deus o levou. Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24, nova versão King James. Este versículo implica um relacionamento próximo entre Enoque e Deus. Portanto, Enoque viveu em uma família justa. Matusalém, abençoado com uma vida que se estendeu por quase um milênio, tornou-se o avô de outro importante personagem da Bíblia, Noé. Em um mundo que estava se tornando cada vez mais corrompido, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Noé, como muitos sabem, foi escolhido por Deus para construir uma arca, garantindo a sobrevivência da humanidade durante o grande dilúvio. Em termos simples, Matusalém era filho de um homem que andava tão de perto com Deus que não morreu da maneira usual. Ele era o avô do homem que construiu uma enorme embarcação para salvar animais e seres humanos de um dilúvio gigantesco. A história dessa família não é apenas uma história de longevidade, mas de propósito e destino divinos. Matusalém viveu em uma época de maldade. O pai de Matusalém, Enoque, advertiu o mundo sobre um evento que abalaria a terra. Vemos isso no Novo Testamento, no livro de Judas, onde está registrado um discurso de Enoque, o pai de Matusalém. Judas capítulo 1, verso 14 e 15 diz: Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou acerca destes, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras de impiedade que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A mensagem era que Deus em breve viria para julgar e tomaria medidas contra todas as formas de impiedade. Enoque, quando tinha 65 anos, teve um filho, e Deus deu um nome para o menino, que deveria ser chamado de Quando ele morrer, isso acontecerá. Estou familiarizado com o significado dos nomes em hebraico e na Bíblia. Os nomes na Bíblia não são apenas descritivos, eles também carregam autoridade. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significava da terra, descrevendo de onde Adão foi formado nas narrativas bíblicas. Os nomes na Bíblia muitas vezes refletem a função da pessoa, revelações divinas, ou servem como símbolos para representar profecias. Deus deu um nome único e impressionante para esse jovem. É importante lembrar que seu nome, Quando ele morrer, isso acontecerá, não estava em inglês, mas em uma língua semítica. Você está familiarizado com o que isso significa na língua semítica? O significado do nome em semita é Matusalém,
Enoque sabia que quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo. Porque Deus é paciente, Matusalém viveu mais do que qualquer outra pessoa registrada na Bíblia. Por causa desse fato, não é incrível? Após 969 anos, Matusalém faleceu, e no dia seguinte começou a chover intensamente, e as inundações começaram. O bisneto de Enoque e neto de Matusalém, chamado Noé, não é apenas conhecido por sua notável longevidade, mas também pelo significado intrigante de seu nome. A Bíblia, através de simbolismo e significado, oferece pistas que apontam para a conexão profunda entre a vida de Matusalém e um evento crucial na história humana. O momento da morte de Matusalém é de grande importância. Essa interligação de nome, destino e profecia oferece uma visão mais profunda do intricado design das narrativas bíblicas, onde cada detalhe, até mesmo o nome, possui significado profundo. Quando comparamos as idades dos patriarcas, o ano do dilúvio é o mesmo ano em que Matusalém faleceu. É um equívoco comum acreditar que Matusalém pereceu no dilúvio, mas isso não é verdade. Um patriarca santo, Enoque, criou Matusalém, que andou com Deus. E Noé e seus 3 filhos passaram 120 anos construindo uma grande embarcação conforme as especificações de Deus. Você conhece a história. Então Noé ouviu o sermão de Enoque sobre o julgamento iminente e percebeu que o nome de Matusalém implicava que a sentença viria logo após a morte desse patriarca. A misericórdia de Deus é evidente na vida longa de Matusalém e fala sobre a riqueza de sua misericórdia. A frase rico em misericórdia contrapõe a descrição da humanidade como rica em pecado. Um Deus misericordioso concebeu um plano para salvar e redimir criaturas ímpias. A misericórdia é compaixão ou perdão, estendido a alguém que merece punição ou dano. A misericórdia é um perdão não merecido. A misericórdia é a única explicação para o grande sacrifício de Cristo em nosso favor. Os seres humanos só podem demonstrar misericórdia limitada uns com os outros, mas o perdão de Deus por nossas ofensas graves mostra que Ele é mais do que misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Um Deus rico em misericórdia demonstra seu amor por nós através disso. Enquanto Enoque e seu neto Noé advertiam o mundo sobre o destino iminente, todos zombavam. Este é um tema crucial no período de Matusalém e um tema importante no nosso tempo. No tempo de Matusalém, o dilúvio e na segunda vinda de Cristo, o fogo, 2 passagens na Bíblia advertiram que, nos últimos dias, haveria zombadores, segundo Pedro 3, verso 3, e Judas 1, verso 18. Ambos explicam o que isso significa. Segundo Pedro 3, verso 3 e 4 diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão zombadores com seus zombeteiros, seguindo suas próprias concupiscências, desejos egoístas, e dizendo: Onde está a promessa de sua vinda? O que aconteceu com ela desde que os pais adormeceram? Tudo continua exatamente como no início da criação. Não deve ser surpresa para os cristãos descobrir que há aqueles que ridicularizam a ideia de que Jesus voltará no futuro. Pedro nos informou que haveria aqueles que ririam de nós. Este é o primeiro ponto a se observar. Os céticos devem ter duvidado de Noé, neto de Matusalém, que construiu a arca por 120 anos. 120 anos pareciam muito tempo. Agora vemos a mesma atitude. Esses zombadores têm a mentalidade de que os cristãos têm falado sobre a segunda vinda de Jesus nos últimos 2000 anos, mas ele ainda não voltou. A narrativa que os zombadores espalham se baseia na suposição de que as coisas sempre foram como são agora, e que Deus não fez e não fará nada novo em seu plano para a criação. Quando mantemos essa visão, eles deixam de notar que, pela palavra de Deus, os céus existiram muito tempo atrás, e a terra foi formada da água e através da água, pela qual o mundo naquela época foi destruído pelo dilúvio, segundo Pedro 3, versos 5 e 6. Quando Deus criou a terra pela primeira vez, ela tinha uma aparência diferente, e depois, novamente, após o dilúvio, ela tinha uma aparência diferente. Portanto, ninguém deveria fazer pouco caso da promessa de Deus de que Ele a tornará diferente novamente, julgando-a com fogo em vez de água. A mesma palavra de Deus que criou toda a matéria e julgou o mundo no dilúvio, fará com que tudo seja diferente novamente em algum momento no futuro, quando Ele retornar. A lição ensinada pelo dilúvio foi que este é um universo moral, onde o pecado não ficará impune para sempre. Jesus também usou o dilúvio
para apontar para isso. Mas esses homens escolheram negligenciar isso. O que parece uma eternidade para nós é apenas um curto período para Deus. Assim como uma hora pode parecer uma eternidade para uma criança, mas é apenas um momento para um adulto. O Senhor não é lento em cumprir sua promessa. Deus é misericordioso, mas a realidade é que Ele cumprirá sua promessa e o fará prontamente, de acordo com o tempo que Ele determinou. Qualquer atraso percebido de nossa perspectiva é devido à longanimidade de Deus, que dá ao homem tanto tempo quanto possível para se arrepender. Agora temos a misericórdia de Matusalém. Um grande número de pessoas que se identificam como cristãs na era moderna está aliviado por Jesus não ter retornado há 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, ou mesmo 1 ano, ou mesmo 2 meses atrás. Há uma razão misericordiosa no tempo que Deus escolheu. Pedro revelou aqui um pouco do glorioso coração de Deus, que é o mesmo pensamento expresso em Ezequiel 33, verso 11. Digo-vos, como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Assim como a vida longa de Matusalém, o Senhor tem paciência com os perdidos, dando-lhes tanto tempo quanto possível para se arrependerem. Agora, em meio ao ceticismo crescente, vemos um aumento nos escarnecedores em nosso mundo hoje, e vários fatores podem estar contribuindo para esse aumento. Há mais céticos no mundo agora do que nunca. Existem provavelmente várias causas para isso, como o afastamento da sociedade moderna da Bíblia, que perdeu qualquer senso de certo e errado, bom e mal, verdade e mentira. Neste clima, qualquer um que afirme conhecer a verdade é um alvo para os escarnecedores. O mundo de hoje abandonou a Bíblia como guia moral, e isso resultou em uma sociedade sem direção moral, onde a verdade é relativa. Em tal ambiente, aqueles que professam a verdade são alvos principais para os escarnecedores. No tempo de Matusalém, o mundo estava passando por uma transformação sombria, e a humanidade estava se afastando cada vez mais dos caminhos divinos e se aproximando do caos. Em um mundo onde as coisas estavam piorando, havia um homem justo chamado Noé, que encontrou graça perante os olhos do Senhor. A Bíblia descreve o mundo antes do dilúvio como um lugar de grande perversidade e maldade, onde as pessoas estavam consumidas por seus desejos e faziam o que queriam, independentemente do custo para os outros. Não havia honestidade, integridade ou bondade, apenas engano e manipulação. Em tal ambiente, famílias não eram refúgios de amor e apoio, mas campos de batalha de enganos e traições. Os vizinhos não se cuidavam, mas procuravam explorar uns para com os outros. Os governos não eram instituições de justiça, mas sistemas de opressão que mantinham o poder dos poderosos sobre os fracos. Nesse contexto, Deus viu a maldade da humanidade, mas mesmo em meio a esse capítulo sombrio da história humana, havia uma esperança, um homem chamado Noé, que encontrou graça para com os olhos do Senhor. Gênesis 6, versos 5 ao 8. Enquanto o mundo continuava em sua perversidade, Noé e sua família se prepararam para a tempestade prometida, e nos dias finais da era pré-diluviana, a longa jornada de Matusalém na Terra também chegou ao fim, marcando simbolicamente o encerramento de uma era antes que as águas se erguessem para recuperar a Terra. No início dos capítulos de Gênesis, especificamente em Gênesis 6, verso 1 ao 5, a Bíblia pinta um retrato do mundo antes do dilúvio. A Terra não era um lugar de paz ou bondade, mas estava cheia de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos, sempre buscando fazer o que quiserem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, engano e manipulação governam o dia. Todos estão fora de si mesmos, e a própria sociedade é despedaçada pelo egoísmo e maldade. Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de enganos e traições. Os vizinhos não cuidam uns dos outros, mas buscam explorar uns com os outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sistemas de opressão que mantêm o poder dos poderosos sobre os fracos. No início dos capítulos de Gênesis, especificamente em Gênesis 6, verso 1 ao 5,
a Bíblia pinta um retrato do mundo antes do dilúvio. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas estava cheia de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos, sempre buscando fazer o que quiserem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, engano e manipulação governam o dia. Todos estão fora de si mesmos, e a própria sociedade é despedaçada pelo egoísmo e maldade. Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de enganos e traições. Os vizinhos não cuidam uns dos outros, mas buscam explorar uns com os outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sistemas de opressão que mantêm o poder dos poderosos sobre os fracos. Era nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade. Mas mesmo em meio a esse capítulo sombrio da história humana, havia uma esperança. Um homem chamado Noé, que encontrou graça perante os olhos do Senhor. Enquanto o mundo continuava em sua perversidade, Noé e sua família se preparavam para a tempestade prometida. E nos últimos dias da era pré-diluviana, a longa jornada de Matusalém na Terra também chegou ao fim, marcando simbolicamente o encerramento de uma era antes que as águas se erguessem para recuperar a Terra.